Até agora podemos cantar, louvar, adorar e sentir a presença de Deus no nosso meio. E agora certamente o Senhor vai falar ao nosso coração. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. O pastor Roberto já deu a introdução para mim. Capítulo 24 de Josué, versículo 13. Encontramos? E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Peça ao Espírito Santo que te ilumine e te dê entendimento dessa palavra nesta noite. Querido Deus, em nome de Jesus, com toda a humildade, Pai, sabedores de que não somos dignos de estar diante do Senhor por nós mesmos, mas nós somos aceitos diante de Ti por causa do Teu Filho, santo e perfeito, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, por causa de Jesus Cristo nosso Senhor, nos achegamos diante de Ti, Pai, no Santo dos Santos, com toda a confiança e segurança, e certeza de que o Senhor nos ouve. Falamos contigo nesta hora, e te suplicamos, Deus, a Tua palavra, que o Senhor trate conosco nesta noite, amado Pai, Criador das nossas vidas. Tu que não apenas nos deste a oportunidade de nascer neste mundo, mas tens estado conosco desde o primeiro dia, em que vimos a luz do dia neste mundo. Desde o primeiro suspiro, desde a primeira respiração, todos os dias da nossa vida nessa terra, tem sido debaixo dos olhos do Senhor, e tem sido por causa da graça do Senhor. Então nós não podemos, ó Deus, ser soberbos, orgulhosos, e deixarmos de reconhecer que é pela Tua graça que nós chegamos até aqui, aonde estamos no dia de hoje. E precisamos da Tua direção, precisamos da Tua palavra, porque o caminho ainda é longo diante de nós, e nós não somos capazes de seguir sozinhos. Precisamos do Senhor, portanto te pedimos, fala conosco agora, mais uma vez, neste lugar que o Senhor providenciou para nós, lugar onde o Senhor tem nos visitado, como o Senhor está fazendo nesta noite, porque desde que esse culto começou, nós já percebemos que o Senhor está no meio do seu povo, que o Senhor está neste lugar. Tua presença aqui é maravilhosa demais, Senhor. Eu não sei se antes desse culto começar, havia alguma presença maligna ou ousada aqui, mas eu tenho certeza de que desde que a adoração começou, nenhum demônio conseguiu permanecer, nenhuma força contrária conseguiu permanecer, porque aonde o Senhor está, Satanás tem que correr, porque a Tua presença afugenta as trevas, Senhor. A Tua presença afugenta as trevas. Então eu sei que esse lugar está cheio da glória do Senhor. E eu sei que o Senhor está aqui para tocar nossos corações. Homens e mulheres rendidos a Ti, Senhor. É isso que essa multidão é. Homens e mulheres rendidos a Ti, meu Pai.
Portanto, fala conosco, Espírito do Deus vivo. Trata conosco nesta hora. Para a glória do Senhor somente, em nome de Jesus. Graças a Deus. Senta no seu lugar. Esteja sensível ao mover de Deus. Esteja atento ao agir e à palavra do Espírito Santo de Deus nesse instante. Nós vamos refletir nessas palavras, porque foi um momento de decisão para um povo de Deus, que poderíamos ser nós, porque era um povo semelhante a nós. Eram pessoas comuns como nós, e que tinham vivido experiências muito especiais, extremamente especiais com Deus. Uma multidão que tinha um histórico marcado por muitas manifestações tremendas do poder de Deus em favor deles. Você que é um cristão, você tem por hábito ler a Bíblia, porque essa é uma das características dos que se dizem cristãos. Porque cristão que não consulta a Bíblia, não lê a Bíblia, não tem a Bíblia como seu manual de vida, de comportamento, então ele só é cristão de nome, ele não é cristão de verdade. Quem é cristão de verdade conhece a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a norma para os cristãos. Então você conhece a história sobre a qual nós vamos conversar nessa noite. O povo de Israel, o povo de Deus lá no Antigo Testamento, especialmente esta geração sobre a qual nós vamos conversar nessa noite, estava vivendo um momento singular, importante demais, porque já haviam vencido algumas etapas, e em cada etapa era preciso fazer algumas reflexões, alguns balanços, para se preparar para as próximas etapas. Então, Josué os chama a essa reflexão nesse momento, e começa justamente no último capítulo desse livro, que relata essa etapa tão importante na história daquele povo, que era a etapa da conquista. Você vê a história desse povo sendo contada a partir do capítulo 12 de Gênesis. Ali começa a história dessa nação. Obviamente, ali ela ainda não tem a proporção de uma nação, trata-se de uma família, ainda uma família pequena, de poucas pessoas, um número reduzido, porque o patriarca dessa família, naquela oportunidade, Gênesis 12, ainda era uma pessoa que vivia um flagelo na sua situação familiar. Ele tinha uma esposa, a quem ele amava muito, certamente, mas ela era estéril, não podia gerar filhos, então ele vivia esse drama de não poder ter uma posteridade, não poder deixar filhos, gerar uma descendência. Então ele tem uma experiência com Deus, é Abraão, e o Senhor Deus lhe promete uma descendência. E milagrosamente, quando ele já conta 100 anos de idade, a sua mulher 90 anos de idade, Deus, depois de muito tempo de lhe fazer essa promessa, lhe faz cumprir essa promessa, e nasce o seu filho, o filho da promessa, que é Isaque. Isaque depois se casa aos 40 anos, e surpreendentemente também se casa com uma mulher estéril. A sua esposa Rebeca também não podia gerar, mas a palavra de Deus a Abraão era que a sua descendência se tornaria uma grande nação, e parecia haver muitos impedimentos ao longo do caminho, mas assim como Deus milagrosamente curou o ventre de Sara, agora Isaque se vê nas mesmas circunstâncias do seu pai, e ele recorre ao mesmo Deus, e ele ora pela sua esposa, e o mesmo Deus entra com providência, e o ventre da sua esposa também é curado, e Rebeca engravida, e chega a gerar gêmeos, e então nascem os seus filhos, Esaú e Jacó. E então, através de Jacó, segue aquela promessa que Deus havia dado a Abraão no capítulo de número 12. A família de Jacó, numerosa, ela chega à terra do Egito, contando 75 almas, 75 pessoas, quando dá fome naquela região, e somente no Egito havia mantimento, havia alimento. E quando eles chegam lá, eles se deparam com um parente, um familiar, justamente aquele que o Jacó imaginava estar morto. O seu filho, na oportunidade, caçula, mas depois nasceu mais um, do seu casamento com Raquel, que era Benjamim, mas ele encontra o seu filho supostamente morto, José, agora governador do Egito. E então José, uma celebridade ali, uma pessoa de força política ali,
ele consegue, e a sua família é convidada para ir morar no Egito. Entram no Egito como convidados, muito bem recebidos e muito bem acomodados no Egito, numa região preparada exclusivamente para eles. Então, aquela família entra no Egito dessa maneira, recepcionados de maneira honrosa, porque eram os parentes da segunda pessoa mais importante no Egito naquela oportunidade, o administrador de todo aquele império. O Egito não era uma simples nação nessa ocasião, era o grande império da terra naquela época. Então, José não era nada mais, nada menos do que a segunda pessoa mais importante na terra naquele momento. E a família dele entra ali, coberta por toda essa proteção social e política, por conta desse parente proeminente que era José. Mas José morreu, o seu pai também morreu ali, os seus irmãos que chegaram, toda aquela geração se foi, e foram se sucedendo as gerações, e quando a gente segue da história desse povo, eles, quando deixam o Egito, 430 anos depois do dia que chegaram, eles não eram uma pequena família de 75 almas, eles somavam cerca de, os estudiosos concordam, com em torno de 2 milhões de pessoas, porque o relato bíblico fala de cerca de 600 mil homens, então só se contava homens na idade de guerra, não se contavam os anciãos, nem as crianças e nem as mulheres. Por conta disso, os estudiosos calculam que se podia imaginar uma multidão de 2 milhões de pessoas, quando deixam o Egito 430 anos depois de haverem lá chegado, a convite do faraó, quando José ainda era o governador. E quando eles saem do Egito, eles saem tendo a respeito de Deus algumas informações a nível de tradição, porque nessa temporada que passaram no Egito, e que as gerações foram se sucedendo, eles tinham remotas informações a respeito do Deus que havia lá atrás, em Gênesis 12, conversado com Abraão. Porque essas histórias foram passando de pai para filho, mas eles próprios, depois da morte daquela geração que entrou no Egito, o José, o seu pai, que já muito idoso ali morreu, e os irmãos de José, enfim, aquela geração que entrou no Egito, salvo aquela geração, os que nasceram no Egito posteriormente, eles não tiveram experiência nenhuma com Deus, deles mesmos. Não, posteriormente, depois daquela geração ter morrido, eles entraram, ou eles foram conduzidos a um novo status lá dentro. Eles deixaram de ser visitas ou pessoas recebidas de uma forma honrosa para tornarem-se escravos lá dentro. E como escravos foram tratados de forma muito cruel, muito sofrida. Foi a vida deles a partir dali. E o sofrimento não tinha nenhum abrandamento, e eles não sabiam nem recorrer a Deus, eles não tinham experiência própria com Deus. Tudo que eles sabiam do Deus Criador dos céus e da terra era tradição, era história que eles haviam contado dos seus avós, dos seus bisavós, eles foram que iam passando de geração para geração. Quando chega o tempo de Deus cumprir a promessa que havia feito a Abraão, morto já há séculos, ele então levanta esse líder que foi Moisés e lhe orienta e diz que através dele libertaria aquele povo do Egito. Essa multidão que eu estou te falando, cerca de 2 milhões de pessoas, por favor, olhe para mim. E essas pessoas estavam ali. Eu preciso que controle as crianças, por favor. As crianças podem ficar, mas elas não podem distrair as pessoas. Então, as pessoas estavam ali, já eram 2 milhões de almas, estavam para sair do Egito, e elas precisavam sair, mas, obviamente, não seriam libertadas assim, de bom gosto, porque era mão de obra. O Egito perderia 2 milhões de mão de obra barata, praticamente gratuita. E era um serviço feito com esmero, porque se não fosse, eles sofriam horrores. Então, não era negócio para os egípcios liberar aquelas pessoas. Obviamente, o faraó não tinha como plano liberar aqueles escravos. Mas havia chegado o tempo de Deus para fazer cumprir na vida daquela família, daquela descendência de Abraão, as suas promessas. Então, aquela geração começou a ver do que Deus é capaz. E quando chegou o tempo
na agenda de Deus, houveram aquelas 10 pragas que Deus fez acontecer, e houve o dia em que o faraó não mais resistiu, e mandou então que se liberasse e se abrisse os portões para que o povo saísse, e então eles foram caminhando livres, como nem sonho eles puderam imaginar que um dia aconteceria. 2 milhões de escravos saindo daquela situação de escravidão, e partindo em direção à terra prometida, a terra que deveria ser conquistada. E lá na frente eles se deparam com um obstáculo intransponível. Era simplesmente essa a descrição. O obstáculo que eles viram na frente dele não se podia transpor, porque não era algo que podia pegar, tirar do lugar para eles passarem e depois botar no lugar de novo. Ninguém podia fazer isso. Eles sabiam quando eles se depararam com aquele obstáculo, porque não era nada mais, nada menos do que um baita de um mar. Era o Mar Vermelho, intransponível. Como é que se poderia transpor um obstáculo desse? Fosse 1, 2, meia dúzia, mas 2 milhões, crianças, idosos, mulheres, como é que ia nadar para atravessar um negócio desse? Não tinha como. Então parecia que o projeto não ia mais funcionar, e a coisa seria abortada naquela fase. Mas Deus é Deus do impossível. Eles não sabiam. O que eles sabiam de Deus? Eles não sabiam nada. Eles só sabiam de Deus informações que haviam ouvido pelas histórias que ouviam contar dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, sobre o que Deus havia um dia falado com um ancestral lá de trás, chamado Abraão, o que Deus tinha feito com a mulher do Abraão, com o Isaac, com a mulher do Isaac, enfim, essas histórias. Deus, para eles, era um personagem de histórias da vida de outras pessoas. Então, eles tinham essa gama de conhecimento de Deus. Era história, tradição, mas tudo relacionado à vida de outras pessoas. A deles mesmos não tinha nada. Então agora eles estavam descobrindo que Deus é real e do que Deus era capaz. Aí então, quando eles estão diante do Mar Vermelho, e eles não estavam nem pedindo a Deus para tirar o mar da frente deles. Eles não tinham nem coragem de pedir isso. Eles não imaginavam que existisse alguém capaz de fazer um negócio desse. Eles não pediram para Deus tirar o mar. Eles não sabiam que existia alguém capaz de fazer um negócio desse. Eles simplesmente lamentaram a sua sorte ou a sua falta de sorte. E eles disseram simplesmente: durou pouco o nosso sonho, a nossa esperança. Só durou até aqui. Vamos ter que calçar a cara, dar meia volta e pedir asilo lá no Egito de novo. Porque lá pelo menos a gente tinha um teto. Nós apanhávamos igual cachorro, é verdade. Tinha que trabalhar sem direito a nada, é verdade. Mas pelo menos nós tínhamos um lugar para viver. Nesse lugar aqui não tem como, então nós vamos ter que voltar. E até porque eles já estão vindo nos recuperar mesmo. Nós vamos sofrer um flagelo indescritível agora. Porque Faraó mandou a tropa atrás de nós. Nós vamos ser aceitos de volta. Vamos sofrer na mão deles mais do que jamais imaginamos que poderíamos sofrer, mas ainda temos que agradecer, porque eles vão nos aceitar de volta, porque o sonho durou pouco. Porque parece que o Deus que o Moisés está nos falando, o Deus lá do nosso pai Abraão, do Isaac, do Jacó, do José, ele foi muito bom para poder obrigar o faraó a abrir os portões e nos fazer sair, mas o poder dele não dá para isso aqui. Tem um mar na frente, não há quem resolva isso. Certamente era essa a reflexão deles. Imaginem qual não foi o seu espanto quando eles viram que Deus, sem perder o fôlego, sem se cansar, sem precisar de dias e dias para poder imaginar como resolver o problema, de um momento para o outro, num piscar de olhos, fez a coisa acontecer. E o mar se abriu e eles atravessaram em terra seca. Espantoso demais para nós, mas no reino de Deus isso é coisa normal, isso é coisa comum. Deus vive nessa esfera, na esfera do impossível aos nossos olhos. Um lugar onde Deus reina, um lugar onde Deus habita, e aquilo do que Deus é capaz, é coisa que, como nós já ouvimos aqui nessa noite, nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, nossa mente não consegue imaginar. Mas para aquele lugar onde Ele vive, e para tudo que Ele é tudo tão natural, é tudo tão normal. E felizes são as pessoas nessa terra que têm a oportunidade de ter uma noção e uma experiência com o que é tão normal para Deus e para o reino celestial do nosso Deus. Então,
eles tiveram essa experiência com Deus. Passou, eles atravessaram o mar e do outro lado parecia que estava tudo resolvido. Não, a vida é assim, a vida ela apresenta obstáculos e você os vence, e às vezes dá um tempinho para você celebrar aquela vitória, só que daí a pouco outros obstáculos vêm. Não tem sido assim o tempo todo? Porque se eu e você olharmos para trás, não apenas 2016 que está se concluindo hoje, mas tantos outros anos, foram tantas etapas, tantas fases, tantas épocas das nossas vidas, que nós vivemos dificuldades tão grandes que nos assustaram, nos entristeceram, nos fizeram às vezes até adoecer. E elas passaram. E quando elas passaram, que alívio! E aí talvez a gente pensou naquela oportunidade assim, graças a Deus, a minha cota de sofrimento, de preocupação nessa vida, eu já venci. Porque é impossível que depois disso ainda venha mais alguma coisa. E veio. Sempre vem mais alguma coisa. Sempre tem mais alguma preocupação, sempre tem mais algum aborrecimento, sempre tem mais alguma doença, sempre tem mais alguma coisa, porque a terra é um lugar de aflições. Então, eles haviam atravessado o mar, imediatamente, claro, ficaram como o pastor acabou de mencionar. Eu achei que ele ia pregar a minha mensagem, mas era só Deus testificando que era sobre isso mesmo que era para falar, né? A Miriam cantou, todo mundo celebrou, porque era um momento de grande vitória mesmo. Só que o dia a dia foi trazendo as outras demandas. Eles agora tinham que viajar, eles tinham que atravessar um deserto, tinham acabado de atravessar o mar. O próximo obstáculo era um deserto. Atravessar um deserto não é brincadeira, se não é hoje, imagina naqueles tempos. Se não seria para uma pessoa, para uma dúzia de pessoas, imagina para 2 milhões de pessoas. Se não seria para pessoas com porte próprio ou apropriado para aquilo, imagine para pessoas idosas, para mulheres, para crianças. Tinha que carregar toda a bagagem, tinha que carregar tudo o que deveria ser montado e desmontado. Então era uma logística extraordinária e era uma situação difícil. Então, eles começaram a ver imediatamente as dificuldades. Havia o sol escaldante de dia, havia o frio insuportável à noite. Havia a necessidade de comida, porque a reserva que eles levaram do Egito rapidamente se acabou. Havia necessidade de água potável, porque também a reserva que eles levaram do Egito logo se acabou. Então, o que foi acontecendo? Foram acontecendo circunstâncias no dia a dia deles, que fez com que eles, circunstâncias, apertos, necessidades, que foram motivando eles a recorrer a Deus. Eles podiam fazer outras coisas, eles podiam, por exemplo, entrar no desespero, eles podiam se entregar à depressão, eles podiam acabar com a própria vida, diante das dificuldades para as quais eles não tinham solução. Eles podiam ter várias respostas àquelas coisas, mas agora eles estavam aprendendo a orar. Eles estavam aprendendo, diante das dificuldades, recorrer a Deus. Ao Deus que antes eles só conheciam por história, contada pelos seus antepassados. Histórias que iam passando de geração para geração. Agora não, eles estavam descobrindo que Deus é presente. Que Deus não morreu junto com Abraão. Que Deus não viveu apenas na geração de Abraão. E Abraão envelheceu e morreu, e o Deus de Abraão ficou velhinho também, e não aguentou também, e foi sepultado também. Não, eles estão descobrindo agora que Deus ultrapassa as gerações. Os homens vêm e vão, mas Deus continua por aqui. Ele é o mesmo, Ele não envelhece, embora Apocalipse o descreva como o ancião de dias, mas isso não significa que Ele seja velho, idoso, cansadinho, não. Só significa que Ele é cheio de experiência e sabedoria. Só isto. Porque Isaías vai dizer que o nosso Deus não se cansa, não se fadiga, que Ele jamais perde o seu vigor. Aleluia! Então eles foram entendendo que, diante das demandas da vida, das circunstâncias da vida, das necessidades diárias, eles tinham uma nova opção, uma nova e interessantíssima possibilidade. Eles podiam recorrer a Deus, porque agora eles estavam entendendo que Deus estava vivo, não morrera com Abraão, que Deus estava presente junto com eles, que Deus era acessível. Não era alguém que, como, por exemplo, eles conheceram uma autoridade lá no Egito, mas era uma autoridade inacessível, o faraó. O faraó era grande autoridade naquele império, mas coitadinho, eles nunca puderam chegar na sala do faraó e conversar com o faraó,
para pedir o que quer que fosse, para poder desabafar um problema, para poder pedir alguma ajuda sobre o que quer que fosse. Então eles sabiam que na hierarquia da humanidade, os pequenos ficam com os pequenos e os grandes ficam com os grandes. E a barreira é quase intransponível. E há ambientes que os pequenos nunca vão penetrar, porque lá só a elite entra. Há alguns requisitos que pessoas nunca alcançarão para poder chegar até a sombra daquelas pessoas importantíssimas na face da terra. Então agora eles estavam descobrindo uma coisa sobre Deus, que Ele é o ser mais importante do universo. Mas apesar disso, Ele é acessível. Dá para chegar perto dEle. Dá para se comunicar com Ele. É possível conversar com Ele. E isso sem muito protocolo. Sem muita coisinha. Basta abrir a boca e falar: Pai. Jesus lá na frente vai ensinar a mesma coisa. Ele vai dizer assim: vocês orem. Ele não vai dizer assim: caso vocês queiram orar. Ele não vai dizer assim: talvez em algum momento vocês desejem orar. Não, ele vai dizer: orem. E quando orarem, apenas falem assim: Pai nosso. Acessível. O Deus que é autoridade absoluta sobre todo o universo. Creia quem quiser, descreia quem quiser. Mas isso não altera o que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. E eu posso falar com Ele. Você pode falar com Ele. Sobre o quê? Sobre tudo e qualquer coisa. Até porque qualquer que seja o assunto que nós vamos levar, Ele já sabe. Então não há constrangimento. A gente pode conversar com Ele sobre tudo. Sobre os nossos acertos, nossos erros, sobre nossas conquistas, nossas perdas, sobre os nossos recursos ou falta deles. Nós podemos conversar com Deus sobre tudo. E qualquer hora do dia ou da noite, porque Ele nunca fecha o escritório, o gabinete, a sala dele. Está aberto o tempo todo. Então o que aqueles israelitas estavam entendendo? Estavam entendendo que ter Deus na vida, é muito favorável. É muito apropriado. E eles sabiam que isso era mais do que terapêutico. Era mais do que terapêutico. Porque a oração não é meramente terapêutica, embora também o seja. Porque é importante você ter com quem conversar na hora da sua aflição, abafamento. E às vezes é difícil confiar em pessoas. E às vezes você precisa desabafar de uma forma assim, de uma entrega e uma exposição tão absoluta, que você não acha alguém em quem você possa confiar, para se expor tanto assim. Aí você vai para o joelho, como disse Jesus, só você e Deus. Vai para o seu quarto, fecha a sua porta, só você e Deus, e ali você fala livremente com Ele. Ele te ouve, te entende, te atende, te responde. Então é terapêutico sem dúvida nenhuma, porque ali você se derrama na presença do Senhor, e Ele te refrigera a alma, e Ele alivia aquele flagelo, aquela angústia, aquele peso. É extremamente terapêutico, mas é mais do que isso, porque a oração funciona nas circunstâncias sobre as quais nós estamos conversando com Deus também. Porque senão, quantos de nós não temos resultados de oração para contar, para testemunhar? Bênçãos e vitórias que nós temos alcançados da parte do Senhor, por meio das nossas orações. Então aqueles israelitas estavam aprendendo isso, que Deus é acessível e que Deus realmente ouve e responde às orações. Como é que eles viram isso? Eles viram nas formas como Deus providenciava para eles. Faltava água, então eles clamavam, Moisés clamava, e Deus fazia surgir água e de pedra não é comum que se haja, ou que flua água, que jorre água, mas jorrava água. Eles não tinham o que comer, Deus fazia chover o maná todos os dias. Enfim, todas essas coisas. Para resolver o problema do calor diurno, Deus mandava a nuvem. Para resolver o problema da friagem noturna, Deus mandava a coluna de fogo. Enfim, Deus providenciava todas as coisas. Só que chega esse momento aqui no texto que nós acabamos de ler em Josué, que eles estão agora na fase final. Moisés havia falecido, Josué havia recebido a responsabilidade de conduzi-los na etapa da conquista, e eles estavam vivendo essa alegria de terem concluído a conquista, praticamente concluído a conquista.
Eles haviam invadido as cidades, a primeira delas a muralha tombou, lembra da história de Jericó? Eles circundaram a cidade 7 vezes e as muralhas caíram, sem que ninguém tocasse a mão nelas. E as outras invasões também foram estratégias militares assim extraordinárias e que acabaram dando certo, milagrosamente. Eles foram bem sucedidos nessa etapa, e todos os exércitos que estavam se levantando para se proteger contra eles, não resistiram, e eles acabaram vencendo, e tomaram todo o território, e agora eles estavam assentados, eles já tinham conquistado lugar para morar, lugar para plantar suas plantações, criar seu gado, tudo organizado. Agora Josué chama eles para uma reunião, e fala com eles assim: nós agora estamos mudando de uma etapa para outra etapa da vida. Preste atenção, por favor, porque nós já vamos concluir. Josué chama eles para essa reflexão e fala assim: vamos fazer uma recapitulação do que tem sido a nossa história com Deus até aqui. Porque nós estamos passando de uma etapa para outra etapa da nossa vida. Na etapa que nós estamos concluindo agora, nós ficamos assim muito focados em buscar a Deus. Por quê? Porque as necessidades eram imensas. Nós estávamos muito conscientes das nossas necessidades de Deus. Porque dia a dia nós enfrentávamos coisas que nós não tínhamos solução para elas. Então, elas mesmas colocavam diante de nós a nossa dependência de Deus. A gente não tinha água para dar para os nossos filhos, era fato, então a gente tinha que buscar de Deus. A gente não tinha alimento para dar para eles, então era fato, a gente tinha que buscar de Deus. A gente tinha que proteger nossos filhos da insolação de dia, nós recorríamos a Ele. Nós tínhamos que proteger nossa família de serem congeladas na friagem da noite, recorríamos ao nosso Deus. Nós tínhamos que invadir as cidades e queríamos voltar vivos para a nossa família, recorríamos a Deus. Só que agora acabou isso tudo, nós não precisamos mais de nada disso. Ele já fez coisas que Ele já fez e que a gente não precisa que Ele faça mais, porque foram etapas que já estão concluídas. Hoje um dia precisamos que Ele abrisse o mar, não precisa mais, só precisou aquela vez, não precisa abrir o mar de novo. Nós não vamos passar por ali outra vez, nós não vamos precisar escapar do Egito e atravessar Mar Vermelho de novo, só precisou aquela vez. Nós não vamos atravessar deserto de novo. Essa fase da travessia, 40 anos de lá até aqui, foi só essa vez. Acabou, concluímos essa fase. Nós não vamos mais precisar que Ele nos sustente no deserto. Agora nós não precisamos mais do maná chovendo todo dia, porque agora nós temos terra, nós vamos plantar, nós vamos colher. Não precisa mais do maná, não precisa mais água da rocha, porque agora nós vamos furar nossos poços. A água vai jorrar da terra, porque nós vamos furar os nossos poços. Nós estamos agora em terras que têm água fartamente para nós. Então nós não precisamos mais que Ele faça jorrar água da pedra para nós. Nós não precisamos mais que Ele nos ajude nas invasões a terras possuídas por outras pessoas, porque nós não vamos mais invadir lugar nenhum. Nós já estamos assentados no nosso território. Talvez o fato de que o pior já passou nos faça acreditar que precisemos de agora para frente menos dele do que lá atrás nós precisávamos. Talvez as coisas hoje estão tão melhores para nós que a gente acabe sendo convencido pelas bênçãos que Ele mesmo nos deu, que de agora em diante não precisaremos tanto mais desse Deus como lá atrás nós precisávamos. Essa era a preocupação de Josué. Por isso ele está chamando eles para conversar. Ele está dizendo: o tempo da tribulação, ele te torna muito consciente da sua necessidade de Deus. Você fica tão atento aos seus poucos recursos, e não tem como negar que você precisa do mover e do agir sobrenatural de Deus ao seu favor. Mas quando a tempestade passa, quando aquelas fases tão difíceis e penosas da vida são superadas, você está tão relaxado, graças a Deus, que alívio. Ele é fiel mesmo, Ele me ajudou mesmo, eu venci, graças a Deus. Você celebra, você agradece, é justo que o faça. Mas Josué está dizendo assim: cuidado, que talvez essa seja a fase mais perigosa. É quando você olha e vê assim: Ele já fez. O que eu queria que Ele fizesse, Ele já fez.
O que eu precisava que Ele me desse, Ele já deu. E agora? Vai fazer o que com Ele? Com o nosso relacionamento com Ele? Josué diz, cuidado, tá? Porque agora você não tem mais essa evidência tão clara do quanto você ainda é dependente dEle. Por conta das coisas temporais, pode ser que você acabe se desligando dEle, se distanciando dEle, e chegando mesmo a se compactuar com outros deuses que não fizeram por você nada, porque quem fez tudo por você foi só Ele. Então o que Josué queria? Pensem o seguinte: se lá atrás a necessidade te levou a ser leal a Ele, que agora, ou de agora em diante, a gratidão te leve a continuar sendo leal ao Deus que te trouxe até aqui. Porque nós não sabemos o que ainda virá. E que Deus nos ajude, que não seja necessário que tribulações venham para que nós despertemos, para voltarmos a buscar de todo o nosso coração o Deus da nossa vida. Que não precisemos disso. Que olhemos para trás sim, e possamos lembrar de quantas vezes Ele, com a sua fidelidade e lealdade a nós, estendeu a sua mão e o seu braço forte, e foi fiel e nos deu o livramento. 2016 está acabando. Foi fácil? Não foi não, mas nós chegamos até aqui. Por que nós chegamos? Porque nós somos os bons? Não, porque Deus é fiel. O pior passou? Se passou, graças a quem? Graças a Deus. E agora que Ele fez com que o pior passasse, como é que nós vamos agradecer a Ele? Nos distanciando dEle? É justo que façamos assim? Josué diz, eu não sei o que é que vocês farão, mas a minha decisão é a seguinte: agora que Ele já provou que eu posso contar com Ele, que eu posso confiar nele, e que Ele pode o que ninguém mais pode, eu vou fazer o seguinte: eu não largo dEle. Todo o sofrimento e a dificuldade, Ele me valeu, Ele esteve presente. Quer saber o que eu aprendi? Eu aprendi que eu não quero viver aqui, se não for perto dEle. Eu não posso confiar em nenhum outro, só nele. Porque Ele conquistou a minha confiança, Ele conquistou a minha lealdade. O que 2017 vai trazer para mim e para você? Não sei. Uma coisa eu te garanto: Deus estará conosco, se nós estivermos com Ele. Então, se Deus está conosco, tudo vai ficar bem. Fica de pé, nós vamos orar. As famílias estão perto? As famílias estão junto? Cadê o Mateus e o Lucas? Nós vamos orar junto, famílias orando junto. Mateus, o Lucas, a Carol, a Carla, se os familiares delas não estiverem, vão orar junto com a minha família. Faltam 5 minutos para encerrar esse ano. Então é justo que nós encerremos esse ano agradecendo a Deus pelo que Ele foi para nós em 2016, não é verdade? Então nós vamos orar, eu vou conduzir você nesta oração a respeito de 2016. E assim que nós entrarmos nos primeiros segundos de 2017, o pastor Roberto está com o microfone, nos conduzindo nas nossas primeiras palavras ao Senhor a respeito de 2017. Mas nós iniciamos 2016 falando com Deus, e vamos fechar ele falando com Deus, reconhecendo o que Deus tem sido para nós. Um ano onde Deus demonstrou a sua fidelidade, a sua lealdade, a sua graça. Segura na mão aí do seu familiar, abraça, se une. Nós somos uma equipe, não é? Família é isso, família é uma equipe. Oramos juntos, choramos juntos. Não foi assim? Família viveu 2016 assim. Às vezes meio de cara virado um para o outro, mas não importa, nós somos família. Família é uma equipe, é uma unidade forte na presença do Senhor. Se o inimigo tentou tantas vezes dividir essa família, ele está envergonhado, porque aí Deus está prevalecendo na sua casa. Comece a orar. Pensa 2016, agradece a Deus. Não foi fácil, mas Ele foi fiel. Ele esteve junto, Ele esteve perto. Agradece, reconhece o agir de Deus nesse ano que está terminando. Reconhece, seja humilde, reconhece e agradece. Obrigado, Pai, obrigado, Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor.
Nós somos gratos e reconhecemos, Deus, o Teu agir, o Teu mover, cada um dos dias, cada uma das noites desse ano que termina. Oh, a sua boa mão sobre nós, nos livrando, nos guardando, nos conduzindo. Ano de tantas pelejas, Pai. Foi um ano de preocupações, foi um ano de batalhas, foi um ano de tribulações, foi um ano de tristezas também. Foi um ano, ó Deus, de preocupações com outras pessoas. Foi um ano em que nós buscamos a Tua face. E o Senhor nos deu tantas respostas, o Senhor nos deu tantos sinais, o Senhor foi tão presente na nossa vida. 2016 foi importante demais, porque nós tivemos experiências com o Senhor. A Tua paz dominou nosso coração. Nós buscamos a Ti, nós buscamos a Ti, e nós Te encontramos. Nós Te buscamos nas madrugadas, e nós Te encontramos nas madrugadas. Nós Te buscamos em oração, na nossa própria casa, e nós Te encontramos lá, na solidão dos nossos aposentos. Nós Te buscamos aqui na igreja, reunidos em cultos de adoração, de louvor, de ensinamento da Tua palavra. Nós aprendemos tanto, nós aprendemos tanto. 2016, ano de experiências com Deus, ano de crescimento, ano que nós podemos aprender a amar mais ao nosso Mestre, amar mais ao nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela força do Teu braço dominando sobre nós em cada dia desse ano que termina. Nós Te exaltamos, Senhor, por Tuas maravilhas, Deus. Reconhecemos Teu agir, reconhecemos Teu favor. Obrigado, Pai, pela saúde. Obrigado pela proteção, pela maneira maravilhosa que o Senhor nos alimentou, pelo pão de cada dia desse ano. O Senhor nos guardou, nos alimentou, nos protegeu. Aleluia. Jesus, ó Deus, continue, ó Deus, com a Tua mão estendida sobre cada família aqui representada. Ó meu Deus, nós rendemos graças a Ti. Foi um ano, meu Deus, de tantas lutas, tantas provas, mas nós estamos aqui nessa noite agradecendo a Ti por esse ano, Senhor, por essas vitórias, Senhor, que nós alcançamos na Tua presença. Estamos entrando, meu Deus, no ano de 2017 e queremos nessa noite confirmar a nossa aliança contigo. Queremos confirmar, ó Deus, o nosso pacto contigo. Ó Deus, estenda a Tua boa mão e venha conduzir, ó Deus, não só a nossa vida, mas a nossa família, o nosso ministério, que esta igreja, meu Deus, ela seja abençoada pelas Tuas mãos. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui orando, Pai. Estamos entrando agora, meu Deus, no ano de 2017, e para isso Te pedimos, ó Pai, estenda a Tua mão nessa hora e venha confirmar, ó Deus, a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor. Nos dê um ano, meu Deus, um ano abençoado, um ano debaixo da Tua proteção. Ó Deus, olha agora aqui, Senhor, tantas famílias aqui presentes, famílias que estão agora se colocando diante do Teu altar, as famílias que estão apresentando a Ti todas as causas, tudo aquilo, meu Deus, que vai suceder em 2017. Nós estamos agora, Pai, em o nome de Jesus, Te pedindo, Deus, abençoa-nos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Se você no teu lugar puder se ajoelhar, se ajoelha, se ajoelha.
Nós vamos entrar em 2017, em nome de Jesus. É de joelho no chão, é clamando a Deus. Abre a sua boca agora. Você tem liberdade para falar com Deus. Renove agora a tua aliança com Deus. Coloque a tua família diante do altar do Senhor. Coloque a tua vida diante do altar do Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus, nós nos colocamos de joelhos na tua presença, pois queremos começar um ano, Senhor, em oração, em jejum, em leitura da tua palavra, meditando, meu Deus, em tantas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós estamos entrando esse ano, meu Deus, diante de ti e te pedindo, ó Deus, que a tua boa mão, que a tua presença, que o teu poder, Senhor, esteja presente na nossa vida. Que durante esses 365 dias do ano de 2017, o Senhor esteja nos conduzindo na tua presença. Nos dê sabedoria, meu Pai, nos dê entendimento, meu Deus. Olha aqui, ó Deus, essas pessoas que estão aqui reunidas nesse lugar, buscando pela tua direção. Nos dê um ano, meu Deus, um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de proteção. Livra o teu povo, Senhor, dos laços do diabo. Livra o teu povo da queda. Mantenha, Senhor, o teu povo na tua presença. Nós oramos e te pedimos, meu Deus, que aquele que está fraco seja fortalecido nessa noite. Que aquele que está desanimado receba o teu renovo, meu Deus. Pois queremos nessa noite confirmar que nós estaremos todos os dias deste ano na tua presença. Olha agora, meu Deus, as lágrimas desse pai, as lágrimas dessa mãe. Olha agora, meu Deus, a oração que procede deste lugar. Pois a tua palavra nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então sara, Senhor, o teu povo. Sara, Senhor, as famílias. Sara o bairro de Nova Era. Sara a região norte. Sara Juiz de Fora. Pois estamos aqui confirmando, em o nome de Jesus, que em 2017 nós estaremos diante de ti. Nós estaremos confirmando, Pai, que sem a tua presença nós não iremos a lugar nenhum. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós estamos confirmando diante de ti, Pai, que esse ano seja o ano da colheita. Seja o ano, meu Deus, da colheita de almas. Seja o ano da restauração. Seja o ano do avivamento. Muito obrigado, Deus, pelo início desse ano. É o que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite. Sabedores que o Senhor conhece a nossa vida, que o Senhor conhece o nosso futuro. E por isso nós estamos aqui, ó Deus, diante da tua presença, te pedindo: nos ajude, Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas, meu Pai. Venha, Senhor, nos assistir todos os dias em 2017. Que todas as famílias aqui presentes sejam abençoadas pelas tuas mãos. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus, Pai, nós estamos entrando durante esse período de 2017, e nós a Ti confirmamos, e nós renovamos a nossa aliança contigo, e nós dizemos a Ti, Pai, que o Senhor seja conosco, seja com esta igreja, e seja com todas as famílias aqui presentes, em o nome de Jesus. Entregue sua vida e seus problemas. Aleluia. Fale com Deus. Se coloque de pé. Ele vai ajudar. Aleluia. Você. Vamos cantar essa canção. Esse Deus é maravilhoso. Deus te trouxe aqui. Canta, canta, exalta o nome do Senhor. Já estamos em 2017. Seu sofrimento. É o cuidado de Deus conosco. Oh, glória a Deus. Ele
Aleluia. Canta, igreja, canta. Glória a Deus. E ainda assim vier, Virá muitas lutas, virá muitas lutas e provas, mas o Senhor está presente na nossa vida. Aleluia. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, Deus é amor. Aleluia, Pai. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Aleluia, Jesus. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia. Ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Olha para mim aqui.